quinta, 22 de janeiro. Verso para memorizar. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2, 2. O mistério da piedade. Um verso bastante conhecido da Bíblia diz: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade e da encarnação de Cristo. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus ao se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade compreenderemos totalmente. Ouça Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Hebreus 2, 14 a 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 4, 15. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pergunta 5. Como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? Como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria? É algo que desafia a nossa compreensão. Como o infinito eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Esse é o centro do que Paulo descreveu como o mistério da piedade. No belíssimo hino de Filipenses 2, 6 a 11, Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. 1. Existindo na forma de Deus. A palavra forma indica sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. 2. Ele se esvaziou. O mistério de que Jesus deixou de lado suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como nós é espantoso. 3. Ele se humilhou. Ao assumir a natureza humana, Jesus passou de uma posição de supremacia universal para de total servidão, contrastando completamente com o desejo de Lúcifer. 4. Até a morte e morte de cruz. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a escolhida por Jesus, planejada em conjunto com o Pai no Conselho de Paz. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto. E assim na cruz, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como refletir sobre o que Jesus fez por nós na cruz, vendo a cruz como exemplo de entrega à humildade, deve nos tornar mais humildes e submissos a Deus?